Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Senhores, hoje falaremos sobre o processo de independência e sobre o primeiro reinado. Período aí que vai de 1808 a 1831 dentro da história do Brasil. Então, bora começar. Com a Era Napoleônica, nós tivemos a família real portuguesa vindo ao Brasil. Esse período ficou conhecido como Governo Joanino ou Período Joanino. Nós teremos, portanto, várias transformações acontecendo dentro desse governo joanino. Sobre as transformações econômicas, a gente pode citar o fim do Pacto Colonial, que é excelente para o Brasil. A gente pode dizer que o fim do Pacto Colonial significou para o Brasil muito mais do que a própria independência. Tivemos também a abertura dos portos a todas as nações amigas, que no caso era só a Inglaterra, mas era a todas as nações amigas. Tivemos a criação do Banco do Brasil, que foi algo extremamente importante, e o início da produção de algodão para ser exportado para a Inglaterra. A Inglaterra que já havia passado pela Revolução Industrial e precisava constantemente de matérias-primas. Dentro das transformações políticas, nós tivemos aí a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, que foi algo de extrema importância, né? Esse status de Reino Unido significava que o Brasil não era mais uma colônia, ele era um reino unido. Tivemos também a anexação do Uruguai, que será chamada de Província Cisplatina. O Brasil se torna então a capital do Império, e, portanto, isso é o início do que a gente chama de processo de independência. Esse processo de independência ele durou bastante tempo. Até a Revolução do Porto de 1820. Na cidade do Porto, em Portugal, inicia-se uma revolução liberal, exigindo a volta da família real, a adoção de uma monarquia constitucional e a recolonização do Brasil. Senhores, para o Brasil isso aqui é péssimo. Para a família real portuguesa também. Porque havia um sentimento de que se não fosse feita a independência do Brasil pela família real, alguém viria e faria no lugar deles. O que significava basicamente que eles perderiam o acesso deles ao Brasil. A família real ela vai voltar para Portugal, mas Dom Pedro I vai ficar no Brasil. Dom Pedro, que não era muito bem visto pela burguesia portuguesa, era chamado pejorativamente de o brasileirinho. Ele acaba ficando então no Brasil e isso cria cada vez mais tensões. Pedro I ele vai se recusar a voltar para Portugal quando o parlamento português exige que ele faça isso. Então houve um ultimato, né, exigindo que ele voltasse para Portugal. Ao invés disso, ele vai proclamar a independência do Brasil, que era uma coisa que a mãe dele já tinha falado para ele fazer. Olha que bonito, rapaz obediente, né? Tá obedecendo mamãe. Os conflitos de independência irão durar até a intervenção da Inglaterra, onde o Brasil vai acabar assinando um tratado concordando em pagar a dívida portuguesa com a Inglaterra, que era alta, tá? E além disso, quando Dom João VI voltou para Portugal, todo o dinheiro que estava dentro do Banco do Brasil ele levou para Portugal com ele. Ele basicamente roubou o Banco do Brasil. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Além disso, o Brasil ainda teria que pagar toda a dívida portuguesa com a Inglaterra. O Brasil se endividou enormemente nesse momento. A influência de Portugal sobre o Brasil
era mantida nesse momento pelas guarnições em alguns portos estratégicos. A estratégia adotada por Dom Pedro era isolar as guarnições portuguesas e forçar elas uma a uma a se render. Houveram algumas campanhas na Cisplatina, na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Pará. Mas no final a Inglaterra interviu e Portugal, mediante aquele pagamento que a gente já falou, acabou aceitando a independência do Brasil. E com isso se inicia o primeiro reinado. Quando começamos então a organizar o Estado Nacional Brasileiro, foi convocada uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição, né? A maioria dos membros da Constituinte eles eram fazendeiros, senhores de engenho e outros membros da elite. Eles vão criar uma Constituição que vai ser apelidada de, eu juro, Constituição da Mandioca. Era para ter sido a primeira Constituição do Brasil. Não pode dar certo. Essa Constituição da Mandioca ela era chamada assim porque dentro dela, primeira coisa, os poderes do rei eram bem restritos. Em segundo lugar, as pessoas poderiam votar, haveriam votações, mas esse voto ele era censitário, ou seja, você tinha que apresentar uma certa quantidade de bens para poder votar. Que bens eram esses? Mandioca. É sério. Eu queria estar zoando, eu juro, eu queria muito estar zoando, mas não tô. Você tinha que comprovar que você possuía uma certa quantidade de plantação de mandioca e, através disso, você poderia votar. Olha as ideias. Por que escolher a mandioca, né? Por que essa loucura com a mandioca? Simples. A mandioca era um dos principais alimentos dos negros escravizados. E ter essa quantidade de mandioca significava também que você possuía uma grande quantidade de negros escravizados. É óbvio que o Dom Pedro I ele vai ficar full pistola. Não com a parte da mandioca, não com a parte dos negros escravizados, mas com a parte de que reduzia o poder dele. Ele não seria um rei absolutista. E aqui, senhores, uma foto realista que captura o momento em que ele ficou sabendo dessa Constituição. Em vez de adotar essa Constituição, ele vai adotar um outro texto, que ficará conhecido como Constituição Outorgada, que é a Constituição de 1824. Dom Pedro I desfaz a Constituinte e impõe uma nova Constituição que tinha por característica ser muito mais autoritária. Ele vai criar o poder moderador. Né? É um poder onde o imperador teria o poder absoluto e seria responsável por indicar membros do legislativo e do executivo. Aqui nós teremos uma grande presença do despotismo esclarecido dentro do Brasil. Em resposta a isso, houve a Confederação do Equador. O Frei Caneca ele começa a pregar ideias revolucionárias e os pernambucanos vão acabar depondo o governador de Pernambuco. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará vão se juntar para criar a República da Confederação do Equador. Essa confederação adota a Constituição Colombiana de 1817 e extingue a escravidão. No momento em que eles extinguem a escravidão, a elite não vai ficar satisfeita. No momento que eles fazem isso, eles perdem todo o apoio da elite. E nesse momento, sem o apoio da elite, você não consegue fazer nada. A revolta ela vai ser derrotada e o Frei Caneca ele vai ser morto por fuzilamento. Logo na sequência, nós tivemos a Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 1828. Fica indignada com a Constituição de 1824 e vai se declarar emancipada, tendo o apoio da Argentina. Dom Pedro I ele vai acabar enviando tropas para a região e os embates duram 3 anos. O Uruguai
ele vai acabar se tornando independente graças à mediação da Inglaterra, que acabava tendo um certo interesse aí na região. É o primeiro grande conflito que o Brasil se mete na América Latina apenas 3 anos depois de ter a sua independência declarada. E vai piorar. Dom Pedro, ele vai acabar tendo que abdicar ao trono. Ele era extremamente impopular devido à sua vida boêmia e por ser intempestivo. Uma grande crise econômica se instala devido ao baixo preço dos produtos brasileiros. Além disso, a sucessão do trono português se torna um problema, já que quem iria suceder o trono português seria a filha de Dom Pedro I, que era menor de idade na época, e, portanto, um dos irmãos de Dom Pedro I ficaria como regente. Esse cara gostou de ter poder, mas não gostou de ser regente. Então, o que ele fez? Ele, basicamente, sequestrou a própria sobrinha e se coroou como novo rei de Portugal. Dom Pedro I parte, então, para tentar resolver isso. Ele deixa o seu filho de 5 anos, Dom Pedro II, como seu sucessor e volta para Portugal. Bom, senhores, por hoje é só. Tchau, obrigado.